A imersão de hoje explora um dos períodos mais intensos e caóticos de toda a história. E bota caótico nisso. Sim, assustador até. Estamos falando da Igreja Medieval, mais especificamente daquele trecho de tempo ali entre os anos de 590 e 1073 depois de Cristo. E para riar a nossa conversa, nós estamos mergulhando nas anotações acadêmicas do professor Sinésio Santos, focando no capítulo 4 do material dele sobre a história da Igreja. É um material denso, mas muito rico. Muito. E o nosso objetivo com essa exploração não é simplesmente recitar uma lista de datas antigas ou nomes de reis que, ninguém consegue pronunciar. A ideia é entender como uma era marcada por caos absoluto, invasões implacáveis e uma corrupção profunda acabou forjando estruturas de poder que redefiniram completamente o mundo ocidental e oriental. Exatamente. Certo, vamos desvendar isso. O cenário da Europa Ocidental no início desse período era absolutamente desolador. Não tinha outro nome para isso. Estávamos num verdadeiro período de trevas, barbárie, anarquia. A ordem parecia ter, evaporado. De um lado, você tinha tribos extremamente violentas, como os lombardos. Os lombardos eram terríveis. Eram considerados a mais terrível das tribos bárbaras, né? Tomando conta ali do norte e do centro da Itália. E do outro lado, piratas escandinavos, os normandos, os dinamarqueses, que assaltavam constantemente as costas do Mediterrâneo, espalhando um terror paralisante. Se conectarmos isso ao panorama geral, precisamos lembrar que o que estamos vendo é o resultado direto de um colapso monumental. O colapso de Roma. Pois é, a queda das estruturas clássicas do antigo Império Romano não deixou apenas prédios em ruínas, sabe? Deixou um vácuo de poder gigantesco. Não havia mais um governo centralizado, um exército unificado ou um sistema jurídico forte ditando as regras e mantendo a paz ali na Europa. As instituições que sobraram, e aqui a Igreja emerge como a principal delas, precisavam se adaptar de forma muito drástica. Sobrevivência, né? Pura matemática. Ou elas se adaptavam ao novo mundo bárbaro, ou seriam sumariamente aniquiladas pelas novas forças geopolíticas em jogo. Os reinos germânicos que começaram a surgir eram, assim, divididos em pequenas tribos. Liderados por déspotas, geralmente. Exato, déspotas que resolviam tudo na ponta da espada e eram totalmente incapazes de exercer um governo estruturado. A sobrevivência virou a única pauta do dia. E é exatamente nesse vácuo de poder, nesse ambiente de poeira e caos total na Europa, que vemos o surgimento incrivelmente rápido e avassalador de uma nova força lá do outro lado do mapa, o islamismo. Uma expansão impressionante. Lendo as anotações do professor Sinésio, um detalhe que salta aos olhos é a velocidade impressionante com que isso aconteceu. Fundado por Maomé, o Islã surge como a última das grandes religiões monoteístas. Sim. E o marco zero deles, o ano 1 do calendário muçulmano, não é um nascimento, é uma fuga. A fuga de Maomé da cidade de Meca para Medina, um evento conhecido como a Hégira. É um ponto de partida fascinante porque, em Medina, o crescimento do movimento foi vertiginoso e eles tinham uma estrutura literária e teológica muito sólida desde o início, sabe? O Alcorão? Isso. O livro sagrado deles, o Alcorão, foi organizado em 114 capítulos. Curiosamente, eles estão dispostos em ordem decrescente de tamanho. Sério? Do maior para o menor. Do maior para o menor, formando uma obra volumosa, consideravelmente maior que o Novo Testamento cristão. Mas o que realmente alterou o jogo geopolítico foi a metodologia de expansão. A espada. Exato. As fontes apontam que o Islã utilizava a guerra de forma muito pragmática, como um meio de pregação e persuasão. Não foi um convencimento apenas filosófico de sentar e conversar. O avanço foi militar e implacável. Eles literalmente varreram a igreja cristã do norte da África, num período ali de vitórias contínuas, entre os anos de 630 e 722 d.C., eles conquistaram a Síria, o Egito, a Espanha e a Palestina. Onde construíram a famosa mesquita de Omar, inclusive. Bem em Jerusalém. É surreal pensar que o cristianismo esteve a
tipo um passo de um colapso total na Europa. Exprimido de todos os lados. Exprimido por bárbaros de um lado e pelo avanço islâmico do outro. A maré só virou mesmo quando esse avanço foi finalmente barrado pelo líder germânico Carlos Martel. E a figura de Carlos Martel é a semente de uma nova era, porque a resposta europeia a essa ameaça existencial precisava ser gigantesca. Não dava para continuar daquele jeito. Não dava para combater o império com pequenas tribos divididas. É aí que entra a consolidação de um novo poder, através do neto de Martel, o Carlos Magno. Ele era filho de Pipino Breve. Carlos Magno é um nome de peso. Sem dúvida. E ele não foi apenas um guerreiro. Ele criou um império com um projeto civilizador muito claro, abrangendo o que hoje conhecemos como Alemanha, o norte da Itália e o norte da Espanha. Ele usou a força bruta, sim, mas também promoveu a criação de escolas e mosteiros, tentando reacender alguma luz intelectual na Europa. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Imagine a cena. É o Natal do ano 800 depois de Cristo. Uma data bem emblemática. Muito. Em agradecimento a um favor político prestado anteriormente por Pepino, o Papa Leão III decide simplesmente coroar Carlos Magno como imperador. Bom. O material do professor descreve isso como uma tentativa de ressurreição do Império Romano. Claro que, na prática, o Império era essencialmente germânico, mas o peso simbólico dessa coroa era estrondoso. Esse evento fundiu de forma definitiva a espada civil à cruz cristã. Um casamento de conveniência total. Que mudaria a história. E para entendermos o quão literal era essa união, basta olhar para as campanhas de Carlos Magno contra os saxões. Ele travou guerras brutais com o objetivo expresso de forçar a conversão deles. Era tipo, ou você se batizava ou perdia a cabeça. É uma fusão que redefine completamente o conceito de religião e Estado. E isso evolui ainda mais lá no século X. Com Otto I, certo? Isso. Um rei germânico chamado Otto I restaura grande parte desses domínios e funda o que ficou conhecido como o Santo Império Romano. E o conceito por trás desse império é uma janela perfeita para a mentalidade medieval. Qual era a ideia central? A crença firme de que Deus tinha dois representantes na Terra. A Igreja cuidava das questões espirituais e das almas, e o Estado secular gerenciava os negócios terrenos e a ordem física. Uma divisão de tarefas divina. Na teoria, uma harmonia divina. Na prática, uma receita infalível para séculos de disputas sobre quem realmente mandava em quem. Pois é. Eu sempre convido quem nos ouve a fazer um pequeno exercício de imaginação, porque, sabe, ler essas datas num papel é uma coisa, viver isso é outra completamente diferente. Com certeza. Pense em como seria ser uma pessoa comum naquela época. A sua sobrevivência física dependia de déspotas violentos, e a sua sobrevivência espiritual dependia de dogmas que, como vimos com os saxões ali, eram frequentemente impostos com uma lâmina no seu pescoço. Não tinha escolha. A ordem social não era uma escolha, era uma imposição esmagadora. E é exatamente nesse cenário de sobrevivência que vemos um dos movimentos mais fascinantes do período. O choque colossal de culturas trazido pelos monges missionários. Ah, as missões! O caso da Inglaterra é um exemplo perfeito dessa colisão fascinante. A batalha pela alma da Inglaterra é uma história de contrastes profundos. Nós tínhamos duas frentes de evangelização atuando no mesmo espaço, mas com estilos, assim, completamente diferentes. Pareciam de religiões diferentes, quase. Quase. De um lado, a missão romana altamente estruturada, enviada pelo Papa Gregório I, eram 40 monges, liderados por um homem chamado Agostinho, que chegaram pela foz do rio Tâmisa. Era uma missão oficial, institucional, de terno e gravata, digamos assim. Certo. A galera da matriz. Exato. Do outro lado, a missão escocesa, formada por monges muito mais rústicos e independentes, vindos da Irlanda e da ilha de Iona. Eles operavam a partir da ilha de Lindisfarne, e o povo simplesmente os amava.
Eles eram mais acessíveis. Muito mais. Eles viviam muito mais próximos da realidade das massas, da sujeira do dia a dia. E essa diferença de estilos gerou um conflito de hábitos que parece até engraçado para nós hoje, mas era gravíssimo na época. Os monges escoceses não seguiam a cartilha de Roma de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eles podiam se casar, eles calculavam a data da Páscoa de um jeito totalmente diferente. E o pior de tudo, para a burocracia papal, eles simplesmente não prestavam obediência ao bispo de Roma. Uma afronta. Uma baita afronta. Essa queda de braço durou décadas até ser resolvida numa reunião decisiva na cidade de Whitby, no ano de 663 d.C. E, adivinha quem ganhou? Roma, claro. O romanismo foi escolhido e imposto oficialmente na Inglaterra. Mas o ímpeto missionário não parou por aí na Inglaterra. E as anotações do professor destacam indivíduos de uma coragem, sabe, quase incompreensível, desbravando fronteiras onde a morte era a regra, não a exceção. Quem são os grandes nomes aí? Tivemos Bonifácio, que saiu da Inglaterra para evangelizar as florestas perigosas da Alemanha. Ele é uma figura notável porque introduziu mulheres no ministério missionário, algo revolucionário para a época. Nossa, muito à frente do tempo. E fundou mosteiros fundamentais. Infelizmente, acabou sendo morto pela tribo dos frísios. Tivemos também Ansgar, apelidado de Apóstolo do Norte, que levou a fé para a Dinamarca e a Suécia. Lá para os Vikings. Isso. E no leste, figuras como Constantino, que é o famoso Cirilo, e Metódio, atuando lá na Morávia. Mas há um lado muito sombrio nessa expansão que o material não esconde de jeito nenhum. Em muitos territórios, a conversão não tinha nada a ver com pregação ou convencimento amoroso. Em lugares como a Rússia, a Noruega e a Polônia, o cristianismo foi introduzido à força bruta mesmo. Era o Estado dizendo, não somos cristãos agora e vocês também são, caso contrário. O que é fascinante aqui é a gritante diferença metodológica apontada nas fontes. As missões medievais operavam numa lógica totalmente inversa à que veríamos séculos depois. A prática comum era o batismo em massa de populações inteiras no exato momento em que um líder tribal ou rei decidia se converter. Eram batismos no atacado. No atacado, eles batizavam primeiro, garantindo o território espiritualmente e politicamente, para somente depois, quando e se houvesse tempo e recursos, tentar ensinar alguma coisa sobre a fé. Primeiro a água, depois a aula. Se tiver aula. Exatamente. É o oposto das missões modernas, que exigem evidências de compreensão e fé antes de alguém ser recebido na igreja. O resultado medieval: multidões incalculáveis de pessoas nominalmente cristãs, mas que não tinham a menor ideia do que aquilo significava. E no meio dessa multidão confusa, a única âncora de civilização e ordem eram os mosteiros, especialmente os que adotavam a rígida regra beneditina. A regra de São Bento. Isso. Eles viraram verdadeiros faróis. Num mundo quase totalmente analfabeto, eles eram os que preservavam os livros, copiavam conhecimento antigo à mão, horas e horas, e funcionavam como centros de educação e caridade. Um trabalho monumental. Mas essa estratégia de batizar multidões bárbaras inteiras de uma vez cobrou um preço caríssimo. A igreja achou que estava engolindo o mundo, mas foi o mundo que engoliu a igreja. Com decretos como o de Teodósio, que tornava o cristianismo a religião oficial do Estado, os templos foram inundados por pessoas que trouxeram todos os seus costumes pagãos intactos. Essa paganização interna é documentada de forma muito objetiva e francamente perturbadora nas anotações do professor Sinésio. Quando você reduz drasticamente a barreira de entrada, a degradação moral se torna inevitável. Vira bagunça. E a corrupção descrita não era uma exceção, era o sistema. O clero passou a ser composto por criminosos foragidos e escravos que compravam ou assumiam cargos sem nenhuma vocação ou ordenação. A famosa simonia. Sim, a simonia. Bispados inteiros eram leiloados para quem pagasse mais. Os relatos mostram que adultério e bebedeiras frequentes eram considerados os problemas menores desses líderes religiosos. Os problemas menores. E a podridão não ficava apenas na base, nas paróquias locais. Ela subia até o topo absoluto.
Durante mais de um século, o próprio papado virou um prêmio para as disputas políticas mais sórdidas de Roma. Assassinatos resolviam eleições. Um jogo dos tronos real. Literalmente, o caso mais bizarro que as fontes citam é o do Papa Benedito IX. A depravação, os roubos e os assassinatos ligados a ele foram tão chocantes que ele foi literalmente expulso de Roma pela própria população. Você tem que ser muito ruim para a população te expulsar de Roma naquela época. Exatamente. Até os mosteiros, que começaram como refúgios de pureza ali com a regra beneditina, acabaram tomados por escândalos morais gravíssimos. Com líderes assim, você pode imaginar o estado da fé das massas. Como o povo ficava no meio disso? Perdido. O povo comum, vivendo vidas curtas, doentes e aterrorizadas, não encontrava conforto nenhum na teologia clássica. A prática religiosa se metamorfoseou. O culto puro e simples a um Deus único foi totalmente ofuscado. E substituído pelo quê? As fontes apontam o desenvolvimento gigantesco da mariolatria, que é a devoção à Virgem Maria, além da adoração de uma lista interminável de santos locais, o que gerou um calendário lotado de feriados e peregrinações extenuantes. E o que mais me impressiona é o culto das relíquias. Imagine o nível de desespero. Acreditar que um pedaço de osso ou um retalho de roupa que supostamente pertenceu a um santo poderia curar uma doença ou garantir um milagre real. E isso não era a crença marginal de camponês, não. Foi ativamente incentivado por líderes como o Papa Gregório I. Que era um cara super inteligente. Sim, um grande administrador, mas que fomentou pesadamente essa dependência mística nas relíquias. E a própria liturgia mudou de cara. A missa deixou de ser um memorial simples e passou a ser ensinada como um sacrifício contínuo e literal de Cristo. Eram as sementes da ideia da transubstanciação. Aquele conceito onde o pão e o vinho se tornam literalmente carne e sangue. Exatamente. A cerimônia deixou de ser um momento de comunhão e se tornou um ritual carregado de um misticismo sombrio. E o fiel comum não participava ativamente, sabe? Ele apenas assistia aterrorizado e maravilhado ao milagre que o padre operava ali no altar, falando em latim, de costas para o povo. Então, o que tudo isso significa? Significa que a religião virou fundamentalmente uma ferramenta de pavor. A visão de mundo de um camponês medieval era de um universo infestado de demônios, com espíritos malignos espreitando em cada floresta e em cada doença. Tudo era ameaça. Tudo. E a igreja, ao invés de libertar as pessoas desse medo, muitas vezes o fomentava com histórias irreais e ameaças de tormento eterno. Se o mundo era aterrorizante, a única forma de escapar era comprar a proteção dos santos, venerar as relíquias e obedecer cegamente aos homens que controlavam os sacramentos. O medo era o maior instrumento de controle social da época. E esse controle começava a rachar não apenas por dentro, com a corrupção, mas nas bordas geográficas. Isso nos leva a uma das maiores fraturas da história cristã, o cisma entre o Oriente e o Ocidente. O racha definitivo. O império estava se partindo. Havia diferenças raciais claras entre os latinos ocidentais e os gregos orientais, além de governos cada vez mais independentes e distantes. Mas a gota d'água contínua era a pretensão política. Quem manda mais? Sempre. O bispo de Roma começou a reivindicar uma superioridade universal, algo que os patriarcas do Oriente se recusavam terminantemente a aceitar. Essa tensão ferveu até o ponto de ruptura final e definitiva no ano de 1054 d.C. E a Igreja Oriental não estava apenas brigando com Roma, tá? Eles tinham um verdadeiro campo de batalha interno. Lendo os relatos, vemos que eles lutavam duramente contra a interferência da filosofia grega na sua teologia. Os gregos adoravam um debate filosófico. Adoravam. Isso gerou disputas confusas e amargas, como a da Igreja Monotelita. Um debate super complexo sobre a natureza da vontade de Cristo, que acabou sendo condenado em um concílio em 680. Além disso, a realidade deles era muito mais precária politicamente. Eles estavam na linha de frente contra o Islã. Tomavam pancada do avanço do Islã constantemente, sendo forçados a pagar tributos pesadíssimos e viviam humilhados. E como se não bastasse a pressão externa, ainda enfrentaram a gigantesca controvérsia iconoclasta.
A controvérsia iconoclasta é um evento fascinante das anotações. Basicamente, foi uma guerra civil teológica no Oriente sobre as imagens. Estátuas e pinturas. Isso. De um lado, imperadores tentando banir estátuas e ícones dos cultos, acusando a prática de ser pura idolatria, talvez até muito influenciados pelas críticas islâmicas ao redor deles que não usam imagens de jeito nenhum. Faz sentido. Do outro lado, monges e o povo comum lutando ferozmente, às vezes até fisicamente, para manter suas amadas imagens. Era um império fraturado em todos os níveis possíveis. Mas no meio de tantas trevas, invasões, corrupção e debates intermináveis, as anotações do professor Sinésio apontam para um momento de respiro. Finalmente. E se fixam em seus territórios, líderes como Otono I conseguem repelir as ameaças. E o que acontece quando as pessoas param de correr para sobreviver? Elas respiram. E elas começam a pensar. Surge um verdadeiro despertamento intelectual. Universidades começam a tomar forma, a literatura ressurge com força e a arquitetura ganha nova vida, abandonando aquelas estruturas que pareciam fortes militares pesados para criar templos de beleza inigualável. E é essa relativa paz, esse ambiente cultural respirável, que abre espaço para uma faxina interna na igreja, que, convenhamos, já estava passando da hora. Muito além da hora. A indignação contra a corrupção encontrou uma voz em um movimento de reforma que nasceu na França, nos mosteiros de Cluny. Os monges de Cluny olharam para o caos e disseram: chega, vamos voltar às origens. Limpar a casa? Eles queriam restaurar a pureza da regra beneditina. O Partido Reformista que saiu dali tinha alvos muito claros. Primeiro, eliminar a simonia, acabar de vez com a venda de cargos sagrados. Segundo, forçar a disciplina moral. E terceiro, instituir de forma rigorosa o celibato clerical. E o grande arquiteto diplomático e político dessa reforma toda foi um homem chamado Hildebrando, que a história viria a conhecer como todo-poderoso Papa Gregório VII. Isso levanta uma questão importante sobre a natureza do poder institucional. Hildebrando não era um aventureiro. Ele foi um estrategista genial e muito paciente. Muito paciente. Antes de sequer sentar na cadeira papal em 1073, ele atuou nos bastidores da igreja por 20 anos. Ele foi o cérebro por trás de 5 pontificados diferentes. A missão da vida dele era livrar a igreja das mãos do Estado. Cortar as amarras. Para fazer isso, ele bateu de frente com imperadores e aboliu a investidura secular, o que significava que reis e governantes não podiam mais escolher e nomear bispos. Apenas a igreja decidiria seus líderes. E a insistência dele no celibato também teve uma jogada de mestre por trás, não é? Não era só uma questão de pureza moral ou de foco espiritual. Tinha muito a ver com terras e propriedades. Exatamente. Foi uma manobra administrativa brilhante. Se os padres e bispos tivessem famílias oficiais e filhos legítimos, as vastas extensões de terra que pertenciam à igreja seriam repassadas como herança de pai para filho. A igreja ia perder tudo aos poucos. O celibato garantia que ninguém tinha herdeiros e, assim, todo o patrimônio gigantesco da instituição permanecia intacto e acumulativo. Genial. Ao enfrentar e humilhar imperadores que tentavam mandar na igreja, Hildebrando pavimentou a estrada de tijolos amarelos para que pouco tempo depois a figura do Papa, especialmente com Inocêncio III, se tornasse essencialmente a de um monarca absoluto, mais poderoso que os reis da França ou da Inglaterra. Para quem acompanha a nossa exploração de hoje, o quadro que as anotações do professor Sinésio pintam é claro e inesquecível. Nós vimos como o puro instinto de sobrevivência no meio de invasões bárbaras e vácuos de poder transformou o que deveria ser uma comunidade espiritual num império político de força implacável. Sobrevivência e adaptação. Fica muito evidente que são as crises profundas e o desespero por ordem que moldam as estruturas de poder absoluto. E a lição histórica está aí.
tanto o isolacionismo e a defensiva que marcaram a Igreja do Oriente, quanto a mistura agressiva com os poderes políticos e militares que definiu o Ocidente, trouxeram consequências monumentais que redefiniram o mundo. E o detalhe mais intrigante de todo o material de hoje é justamente o método dessa expansão. A Igreja reduziu suas exigências, batizou multidões primeiro e absorveu os costumes pagãos para tentar assimilar rapidamente aquelas massas bárbaras. Ela diluiu a sua própria identidade fundadora no processo. Olhando para o nosso mundo de hoje, e nós vemos isso o tempo todo na política partidária, nas fusões de grandes corporações ou no crescimento desenfreado de plataformas de tecnologia, fica uma reflexão profunda para quem nos ouve. Quando um grande movimento decide reduzir drasticamente suas barreiras de entrada e negocia seus princípios básicos apenas para alcançar um crescimento massivo e dominar o mercado rapidamente, é ele que transforma o mundo ou é o mundo que o transforma irreversivelmente?